Glória a Deus. Uma boa noite. Aí, a Silvia entrou. Glória a Deus. Uma boa noite a todos. Vão chegando, estamos começando essa live. Deu um probleminha aqui Eu tive que reiniciar todo o celular, aí tá complicada a minha vida aqui, viu? Mas glória a Deus, o pessoal tá chegando, daqui a pouco eu vou explicar o que eu estou fazendo aqui hoje. Novamente, não é o apóstolo que está mais velho, é o pastor Roberto. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus aí pela vida de cada um que está entrando aqui para mais uma live. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Vamos entrando aí. Hoje o apóstolo teve um imprevisto aí de última hora. Aí ele mandou um áudio para mim e falou: Pastor Roberto, você toca a live lá? Eu falei: Ô Jesus, tem misericórdia, mas eu tô aqui. Com muita alegria. Talvez não com toda aquela desenvoltura do apóstolo, mas louvado seja Deus, esperar o povo entrar aí, porque eu atrasei um pouquinho, deu 9h30, 10h30, cliquei aqui já dei entrada, aí não deu conexão, aí eu falei: ai Jesus amado, aí eu reiniciei, aí demorou um pouquinho, aí glória a Deus. Eu tenho certeza que hoje será uma bênção tremenda, 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 novamente aí. Estou aqui só reavisando, né? O pessoal está entrando ainda aí, que hoje o apóstolo teve um imprevisto meio de última hora. Aí ele passou um áudio para mim falar: você faz a live lá? Eu falei: faço, tem uma convidada maravilhosa aí que daqui a pouco eu vou estar convidando, vou estar chamando. Eu tenho certeza que será sim uma bênção para a sua vida, para todos que estão ouvindo. Hoje a gente tem a convidada, a presbítera Malu. Coincidentemente também é minha irmã. Hoje vai ser uma live de irmãos, né? Além de irmãos em Cristo, irmãos de sangue. E louvado seja Deus por isso, que vai ser uma grande bênção. E eu quero deixar já aqui um beijão no coração de todos aí que estão se conectando. Um beijão também aí do apóstolo Igor sobre a vida de cada um de vocês. E eu tenho certeza que hoje será tremendo. Espero que todos aí que estão aí participando, estejam bem, estejam se cuidando, estejam aí ligadinhos com a gente em todos os acontecimentos, eventos, em tudo aquilo que a igreja tem preparado para que você se mantenha ligado com Cristo, ligado aí no corpo de Cristo, tá animadinho. Então nós vamos estar juntos aqui hoje e daqui a pouquinho já vou estar aqui chamando a nossa convidada, a presbítera Malu, que eu tenho certeza que vai trazer assim uma palavra dos céus para as nossas vidas. Deixa eu já aqui me ver se chamar, tomara que também dê certo isso, deixa eu achar aqui, Malu. Não tem nada errado, vamos ver. Oh, meu Deus. Glória a Deus, vamos lá. Já estou chamando aqui, vamos ver. Vamos aguardar aí. Vamos ver. Está aqui aguardando a Malu. Vamos ver se a gente consegue essa conexão. Opa! Deu certo! Glória a Deus! Isso, Jesus amado! Cada vez eu me sinto mais. Uma hora eu não consigo entrar na live do apóstolo, a outra hora eu não consigo. Não está me ouvindo, mas aí... Agora está falhando um pouquinho, não sei se sou eu ou se é aí. Mas eu te ouço bem aqui. Te ouço, agora está... E aí, você está bem, Malu? Tudo bem? Bem, graças a Deus. Pegou a gente de surpresa, né, hoje? Ele pegou, porque faz uns 40 minutos aí que ele falou: não, toma mais, vai 1h30. Mas glória a Deus, né? Eu fico só preocupado de não dar certo as conexões aqui. Mas deu. Começou, não dá, mas aí eu reiniciei aqui, deu. Deu, glória a Deus. Glória a Deus.
Então, uma boa noite para todos que estão entrando, né? Deus abençoe. Para quem não me conhece, meu nome é Malu, né? E aí também o apóstolo falou comigo hoje, à tarde, para eu trazer a palavra para essa live, né? Glória a Deus. E aí foi algo assim, eu falei, puxa, eu estava no meu trabalho, né? Falei para ele, então, apóstolo, eu já sei o que o Espírito Santo quer que eu ministre, né? E aí eu preparei, vamos ver o que Deus tem para nós todos, né? Para mim, para você, Pastor Roberto, para todos aí que estão nos ouvindo nessa noite. Amém. Não, com certeza vai ser maravilhoso, porque todas as lives estão incríveis, né? Todos que eu posso ter chamada, que algumas eu não tenho, as da manhã geralmente eu não consigo assistir, algumas da noite também não perdi. Mas acho que eu assisti foram tremendas, né? Deus, assim, tem falado muito aos nossos corações, a gente tem, assim, nos fortalecido na fé, na esperança, principalmente nos dias de hoje, né? E é que o apóstolo falou dias atrás, acho que na última live, quando acabar, né, a gente vai, de certo modo, sentir falta, né? Porque realmente a gente já está criando esse hábito, né? Quando a gente não dorme, né? A gente cria esse hábito de ouvir logo de manhã e ouvir no final da noite. Então está sendo assim muito bom, está sendo muito bom. É um alimento. Mas vamos lá. Oi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que Deus colocou no teu coração, Manu, que Deus te abençoe e vamos ser alimentados mais um pouquinho dessa maravilhosa graça e do favor do Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Como eu aprendi, né, com o apóstolo, eu pus um tema na live. Então, vamos lá. Amém. Ó, deixa eu ver se eu consigo por aí. Ó, dá para ver? Não. Afasta um pouquinho, ela está muito... Isso, vai para a sua direita um pouco. Aqui? Não, para a esquerda, então. Aí, fechou, aí dá. Então, mais um pouquinho para o lado, aí, ó, não existe acaso nos planos de Deus, existe propósito, é isso aí, né? Isso, existe propósito, exatamente. Então, não existe acaso nos planos de Deus, existe propósito. E nós vamos falar, como tem em cima de Romanos 8, 28. Eu não sei se todos conhecem essa passagem, mas eu gostaria de começar lendo ela. Então, Romanos, capítulo 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Glória a Deus. Esse é um versículo, assim, bastante conhecido. Eu, particularmente, desde quando eu me converti, assim, quando eu comecei a estudar a Bíblia, no outro ministério que eu pertencia, esse foi Pastor Roberto, dos primeiros versículos que eu gravei. Eu lembro que eu liguei para um amigo para perguntar, onde é que está na Bíblia? Aí ele falou e eu gravei, porque, assim, é um versículo que fala muito forte ao meu coração. E por que essa palavra, né? Antes da gente entrar nela, eu queria mostrar, Deus já sabia todas as coisas, né? Então, desde o sábado, você também estava lá, estávamos num grupo grande, bacana, lá na arrecadação do drive-thru. E aí foi muito legal, né? Eu estava mais lá dentro, ajudando lá já a montar, estava eu, a Bruna, não sei se ela está aqui nos ouvindo, a Anaís e o esposo dela, o Sidney. E, enfim, estávamos lá fazendo a contagem e tal, tudo mais. Aí quando foi quase na hora, já tinha encerrado, já ia começar a gravação do cultinho do Kids, né? O apóstolo encerrou, orando por todos nós, e ele pediu para a gente fechar a contagem em quilos. Aí a Bruna começou a fazer, de repente ela falou, Malu, você pode terminar? Porque a minha mãe não está se sentindo bem, e eu deixei o meu filho com ela, tem um filhinho pequeno, né? E aí, claro, tanto que eu nem falei muito, que eu fiquei ali fazendo a contagem e tal. Bom, concluímos, e aquilo mexeu assim comigo, eu falei, Senhor, em nome de Jesus, né, a gente tá todo mundo aqui,
Tá todo mundo, né, trabalhando na sua obra. Ela estava tão feliz ali, e a mãe dela a gente conhece, que é a Maria Cristina, esposa do Sérgio Gomes, né, nosso querido, não sei se ele também está na live assistindo a gente. E aí aquilo ficou dentro do meu coração, claro, imediatamente já colocamos no grupo dos Gideões para estar orando, enfim. E aí eu fiquei desde sábado falando, meu Deus, quantas pessoas do grupo dos Gideões e também do grupo de oração ou da igreja que estão sendo, de uma certa forma, atacadas nesse momento, né? Bom, e foi, a gente acompanhou, a mãe dela foi para a UTI, hoje eu falei com ela ontem, ela está internada, mas saiu da UTI, está lá ainda aguardando alguns exames. Aí, enfim, outras pessoas queridas lá, não sei se eles estão aqui na live conosco, o pastor Milson, a pastora Paula, que no comecinho da quarentena já, infelizmente, acabaram perdendo os seus empregos, e assim vai, né? E aquilo vinha assim, não em absoluto eu assim questionando Deus, mas querendo entender exatamente o porquê dessa palavra, assim, a base dessa palavra que a gente vai desenvolver já já. Eu falo, Senhor, não é por acaso isso. Não é por acaso, né? Então, e aí ontem a Anaíse também falou, puxa, minha irmã de sangue, né, e mais os sobrinhos todos estão com Covid-19. Aí nós prontamente colocamos lá na lista do grupo de Gideões, onde a gente concentra, né, todos os pedidos. E aí, hoje, a Monize, né? A Monize falou com a gente, falou comigo de manhã, colocou no grupo que a sua sogra, a dona Neuza, minha querida, né? Infelizmente foram lá para o Guarujá, né, para ficarem mais protegidos, é uma casa térrea, né, com todos os cuidados. Infelizmente, ela teve uma queda, quebrou o fêmur e teve que ser hospitalizada, graças a Deus já, né, pôs lá no grupo, a cirurgia, foi tudo bem. Então, quando eu peguei essa notícia de manhã, e todas essas, isso alguns que eu estou lembrando, né, teve vários outros ali, eu falava, Senhor, o que é isso? Né, mas, como eu disse, de nenhuma forma, eu nunca questiono a Deus, mas a título de fortalecer, né, a gente. E aí, eu estava até assistindo a live do Apóstolo pela manhã, junto com o pastor Marcelo lá do Canadá, e eu parei, porque eu senti algo muito forte dentro de mim, e eu escrevi lá no grupo de Gideões. E eu escrevi que Deus continua sendo Deus, né? Que Deus, ele não perdeu o controle de nenhuma situação. E aí eu escrevi, jamais esqueçamos, né, assim, lembre-se com essas palavras de Romanos 8, 28. Só que eu não entrei no mérito lá, o que queria dizer. Então, em cima disso, quando o apóstolo me convidou de tarde, eu falei, Senhor, eu já sei a base. Agora é com o Senhor, para o Senhor me dar a estrutura aqui do que a gente quer compartilhar. Então, eu trabalhei aqui umas perguntas. Nós vamos trabalhar em cima de perguntas. Então, o que falou nesse versículo, pastor Roberto? Olha só, fica à vontade para me interromper aqui, né? Que eu engato uma primeira aqui, por favor, vai aqui. Eu escrevi aqui, na palavra diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora eu quero perguntar, nós estamos, pelo que eu estou vendo aqui, 24 assistindo a live, né? Eu quero perguntar para todos vocês. Primeira pergunta, você ama a Deus? Precisa me responder aqui. Responda para si próprio. Você ama a Deus? Então, é a primeira afirmativa. Se você ama, você já tem parte nesse versículo. Então, vamos lá, novamente. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, não é para o mal, daqueles que amam a Deus. Então, já começamos aí. Se você e eu, né, amamos a Deus, seja lá o que a gente passar por essa vida, aquilo que a gente já passou, o que estamos passando e o que iremos passar, continuando o versículo, cooperarão para o nosso bem.
E o que diz mais? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quem assim, duvida que Deus tem um propósito na sua vida? Você não é uma obra do acaso, você não é um rascunho que não deu certo e aí, sabe, teve que nascer. Não. Você, pastor Roberto, você, querida, que está nos acompanhando nessa live, e eu mesma, nós fazemos parte, sabe do quê? De um projeto lindo de Deus. Glória a Deus. Então, veja bem, que hoje, assim, que esse versículo, eu sei que ele é bastante conhecido, que hoje ele vire, assim, algo motivador para a tua vida, no momento de uma adversidade. E a gente vai desenvolver aqui com as próximas perguntas, né? Então, quando ele fala aqui, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aí, segunda perguntinha que eu faço aqui, pastor Roberto. Vocês sabiam que Deus tem um propósito comigo e com cada um de vocês? Então, se você não sabia, é na palavra que a gente encontra tudo, gente. Então, vamos lá. Nos dois versículos seguintes, no Romanos 8, versículos 29 e 30. Vou ler para vocês. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele, o Filho, ele se referindo a Jesus, né, seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha onde a gente está colocado, gente. Versículo 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. Então, Deus conhece cada um de nós desde o ventre das nossas mães. Porque a palavra nos garante isso, acabamos de ler. Porquanto, de antemão, ou seja, antes de tudo, ele conheceu e também nos predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Jesus, vou falar nas minhas palavras agora, seja o primogênito de muitos irmãos. E você, né, pastor Roberto, quando chegar na aula de escatologia, você fala brilhantemente sobre isso, que justamente o filho deixa de ser o unigênito para ser o primogênito, porque a igreja vai indo atrás, como os irmãos, né? Assim. Então, porque somos filhos de Deus. E aí o versículo 30, aliás, e aos que predestinou, como eu estava explicando, lendo, a estes chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Então, na medida que a gente lê a palavra, e Romanos é tremendo, né? E hoje até na live, eu não ouvi toda, mas o apóstolo comentou que Romanos 8, daria, o pastor Marcelo falou, nossa, se a gente, assim, tem tanta mensagem em Romanos 8 que daria uma pregação de muito tempo, assim, de tanta coisa, de tanta riqueza de revelação que tem. Então, quando a gente começa a entender, quando a gente fala não da boca para fora, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus, daqueles segundo o seu propósito, você entender o que é o propósito de Deus na sua vida e na minha, e na do pastor Roberto, na do apóstolo Igor, da bispa Beth, de todos nós, seus filhos. E aí, a gente fala, poxa, alguém pode estar até aí se questionando, mas se é tudo isso, será que Deus me ama mesmo? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que tudo comigo? Por que de novo? Parece que tudo acontece comigo. Já teve momentos que a gente, em algum momento da vida, pensou assim, né? Ou pensa também. Veja, eu não estou aqui julgando ninguém. Estou relatando para construir essa mensagem, porque eu tenho certeza que vai estar abençoando a minha vida e a vida de cada um aqui que está nos assistindo. Então, para isso, tem uma terceira pergunta.
Você tem alguma dúvida do amor de Deus por você? Então, querido, se você tem alguma dúvida, mais uma vez, não precisa me responder aqui. Fale para si próprio. Eu vou te mostrar na palavra para que hoje essa dúvida caia por terra, em nome de Jesus, tá? E aí a gente prossegue. Vamos lá. Romanos 8, o 31 e o 32, que diz assim: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, mas quem será contra nós? 32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Então, quando a gente se sentir, né, alguém aí, se estiver passando por um momento assim, né, de luta, você pode estar se sentindo, assim, a luta, claro, mexe com as nossas emoções. Como o pastor Roberto também, nós ensinamos no treinamento bíblico, nós somos um espírito que temos uma alma e que habitamos um corpo. E a nossa alma é onde reside as emoções, é onde reside as vontades. Então, nós temos o lado humano. Mas que essa tristeza que porventura possa surgir na alma da gente, jamais, queridos, venha pôr em xeque o amor de Deus por você, né? Por cada um de nós. Porque jamais, jamais. Porque a maior prova de amor, Deus Pai deu o seu próprio Filho, por amor de nós. Quem somos nós? Pecadores. Éramos, né? Fomos todos, carecem, que também no livro, na Carta aos Romanos está, todos carecem da graça de Deus, todos nós pecamos. Não tem ninguém que saiu ileso dessa situação. O único que viveu aqui 33 anos e não pecou foi Jesus, né? Então, Deus nos ama sim. Então, não é porque estamos passando por aflições, não é porque estamos passando, né, a gente está aqui, estamos lá orando uns pelos outros, oração, estamos aí, né, um cai, a gente vai lá e ora, a gente está um ministrando o outro, estamos trabalhando na igreja, estamos orando, estamos fazendo o nosso trabalho, não é porque estamos na obra que nós não sofreremos aflições, tá? E muito menos alguém achar que, poxa Deus, alguém possa pensar, pô, estou fazendo tudo isso na igreja, estou fazendo tudo isso e está acontecendo isso comigo, não é justo, Deus. Eu sei que alguém pode pensar assim, e mais uma vez, não se sinta na obrigação de escrever nada aqui. Isso é algo para você, depois dessa live, meditar a respeito do que nós estamos trazendo aqui. Que na realidade, quem vai continuar essa live, ao vivo mesmo, é o Espírito Santo com cada um de nós. Na hora que a gente estiver com o nosso, né, o nosso coração, repousando ali no nosso travesseiro. E aí, mais uma perguntinha. Você costuma ficar preocupado quando sofre uma injustiça ou uma acusação? A maioria fica, né, pastor Roberto? Ah, não foi justo o que fizeram comigo. Ah, eu detesto injustiça. Eu sei porque eu já melhorei muito, mas eu falo sempre, o pessoal que me conhece nas aulas, eu falo, é meu lado Pedrão, que quer fazer justiça com as próprias mãos, mas não é o jeito que Deus age. Aliás, eu aprendo com você, já aprendi, várias vezes você falou, né, que quando a gente fica indignado, né, pastor, com uma coisa, a indignação é muito perigosa, porque nos leva a pecar. E eu já pequei muitas vezes por estar indignado. O que significa isso? Claro, não sair matando ninguém, mas muitas vezes a gente pode, entre aspas, né, matar com um julgamento errado, com uma palavra de acusação, com um pensamento errado daquela pessoa, um comentário, uma fofoca, né? E isso é fruto dessa indignação. Então, desde que você nos ministrou no treinamento bíblico, falou muito forte ao meu coração. E, claro, ninguém gosta de injustiça. Ninguém gosta, mas não significa
que a gente tem que fazer a justiça com as nossas próprias mãos. E qual que é o segredo para isso? Tá na palavra. E tudo aqui, gente, Romanos 8. Vamos lá, Romanos 8, 33 e o 34. Diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Estou dando uma paradinha aqui. Depois disso que a gente já discorreu aqui, espero que você não tenha dúvida, né? Os 26 aqui, fora nós dois, né? Os 24 que estão aqui, que você é um eleito e uma eleita de Deus, ok? Então, vamos lá. Então, diz lá. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem nos justifica. Isso que é a coisa mais linda, gente. Então, sabe, outro dia eu estava até conversando, eu vi que ela tá aí. Um beijão, Rosângela, para você. Estava batendo uma papo outro dia. E a gente estava falando que, infelizmente, hoje a gente vê... as redes sociais, eu não uso muito, mas acho uma bênção. O problema, como tudo na vida, é a gente usar aquilo que é bênção para uma coisa que não é legal. Então, eu vejo, muitas vezes, as redes sociais... um muro das lamentações ou um muro de fuzilamento. Que as pessoas ficam uma agulhando as outras, uma acusando as outras, aí uma quer defender um, quer defender o outro. E eu nem vou entrar no mérito do momento político que a gente está passando, né? Então, quando a gente se fundamenta na palavra de Deus, em cima dessas passagens que nós estamos lendo, quer dizer, se nisso que estamos vivendo no nosso país, né, no momento político muito tenso do nosso país. Ao invés de você ficar, é o A, é o B, aquele está errado, aquele está certo, mas você tentar buscar justificativas na tua limitação humana, eu costumo dizer nas minhas aulas, o meu olho, eu estou aqui do lado da minha parede, né, o meu olho, eu não vejo nem o que está acontecendo no outro quarto. A visão humana é muito limitada. Então a gente, né, fica indignado com entrevistas, com frases, com postagens, com isso e com aquilo. Que tal, queridos? Nós não somos qualquer um. E não para nos ensoberbecermos, né? Nós somos eleitos de Deus, né? Deus tem um propósito com a gente. Então não cabe a nós, filhos de Deus, igreja do Filho Jesus Cristo, fazermos o que o mundo faz. Para fazer o que o mundo faz, que diferença a gente vai fazer nessa terra, né? Então, quando você vê alguma injustiça, quando você vê alguma coisa, claro, você tem o lado humano, você fala, Senhor, toma essa situação nas tuas mãos. Toma a situação nas tuas mãos, o que está oculto venha a ser revelado e faça a tua justiça. E não, né, como o pastor Roberto também sempre fala, não fala, vai pesar a mão, vai descer fogo sobre aquele, ou sobre aquela. Não, porque aí você está tomando o lugar de Deus e está querendo você ser o juiz, e não é nada disso, né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter. Então, nessas passagens de Romanos 8, a partir do versículo 28, a gente começa a entender, aí, assim, que tudo tem um propósito. A gente entende que tudo começa com uma condicional, quer dizer, melhor, condicional ele fala, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, a condicional minha falando agora, se eu amo a Deus, querido e querida, você não tem que ter a menor dúvida que seja o que for que você esteja passando, nesse momento, se tiver alguém num hospital, se tiver alguém está desempregado, está passando por uma luta no casamento, uma luta com o seu filho, eu não sei qual a luta que você está passando, mas eu sei daquele que entregou essa palavra hoje para a gente estar desenvolvendo aqui, e que essa palavra possa fazer morada no teu e no meu coração, abrindo espaço para o Espírito Santo fazer a obra em vocês. Né? E aí, estou já concluindo, quase terminando aqui, mais uma perguntinha, mas tem mais três, bem na verdade, mas a gente vai falando aqui. Ó. Você acha que o problema ou a situação que
está passando, você ou todos, né, estamos passando, o Brasil está passando, o mundo está passando, pode afetar o amor de Jesus Cristo por nós? Alguém acha que, Deus desistiu da gente. Ih, não, o Brasil tem tanto corrupto aqui, fez tanta coisa errada, ou sei lá, o que tipo de comentário que surge. O Brasil não tem jeito. Né, acho que nem Deus. Às vezes as pessoas comentam, seja da boca para fora, e fica achando, pondo em xeque o amor de Jesus Cristo por cada um de nós. E a resposta está lá, em Romanos 8:35, e depois a gente vai pular por 38 e 39. Então, o 35 diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Ou angústia? Ou perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Aí eu vou acrescentar assim por conta do momento que a gente vive. O coronavírus, uma internação, um tombo, uma cirurgia, um desemprego, uma incerteza do amanhã. Será que eu vou continuar empregado? Será que eu vou ter como educar o meu filho? Gente, então, essas tribulações da vida, esses percalços da humanidade, quer dizer, nada, é o que ele fala aqui. Quem nos separará do amor de Deus? E ele relata tudo isso daqui. E aí, o 38, vamos pular um pouquinho, porque depois a gente volta. O 38 diz assim: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, nós estamos construindo essa palavra, essa mensagem, essa reflexão, para que você começou enxergando uma situação que está acontecendo com você, só que você está chegando no discorrer de Romanos 8, chegando em algo que é indestrutível, é indissolúvel, que é o amor de Deus que está em nós através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode nos separar desse amor, queridos. Nada, absolutamente nada, né? Você sim, nós humanos podemos abrir mão deste amor, mas Jesus jamais, por nada, nada vai nos separar do amor dele. E por último, o que fazer quando passamos por essas situações adversas? Aí nós vamos lá para João 16, a parte B do versículo 33. João 16, a parte B do versículo 33. Também são versículos, é outro versículo muito conhecido de todos. Diz assim: no mundo, Jesus falando, né? No mundo, passais por aflições. Algumas traduções, no mundo tereis aflições, né? Mas o que Jesus diz aqui? Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na hora que você começa, querido, a alinhavar tudo isso que está na palavra, e esse exercício é o que o pastor Roberto ensina no treinamento bíblico, o apóstolo Igor ensina nos cultos, que é você meditar na palavra, é você se alimentar da palavra. Às vezes a gente pega um versículo isolado e não entende o contexto disso. Quando você começa a estudar, olha, e aí a direção que o Espírito Santo me deu foi fazendo perguntas, e eu creio que essas perguntas estão falando com cada um de nós aqui, né? E aí, Jesus, quer dizer, se nada nos separa do amor de Deus, e Jesus fala que em nenhum momento ele diz que seria fácil. Se alguém falar isso, está mentindo. Muitos é comum dizer, depois que eu me converti,
as coisas pioraram na minha vida. Eu te convido hoje, querido e querida, a mudar esse discurso. É a ótica tua. Veja bem, a partir do momento que você olhar, bom, depois que eu me converti, os meus olhos espirituais foram abertos pelo Espírito Santo. Então, muitas coisas que talvez eu achava normal, não é. Muitas coisas que eu passava como uma luta, assim, eu procurava ajuda no local errado. Só que agora pode vir uma luta até, aos olhos humanos, maior do que a que eu tinha antes de me converter. Porém, agora eu tenho um aliado que é o Deus invencível. Aquele que morreu por mim, aquele que me salvou, aquele que me estendeu a mão como eu estava no fundo do poço, aquele que não desiste de mim, aquele que é o dono do reino inabalável. O nome dele é Jesus Cristo. E aí é o que ele fala, no mundo tereis aflições. Ele não mentiu pra gente, querido, mas o que ele recomenda? Tem de bom ânimo. Ou tipo, fica firme, porque eu venci o mundo, Jesus dizendo. E aí, fechando agora o último ponto, em tudo que passarmos por esta vida, temos que ter a certeza que com Cristo Jesus nós venceremos. E aí, finalizando, a conclusão está lá em Romanos 8:37. Que aí a gente volta, né? Eu pulei ele de propósito. Romanos 8:37. Peraí, deixa eu pular aqui. Que diz assim. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Atente sempre a palavra de Deus, sabe? Não é à toa que Jesus, quando ele fala assim, em verdade vos digo, né? Ele fala mais do que vencedores. Algo muito superior do que aquilo que a gente imagina. Então, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Ou seja, estamos juntos, né? Passando pelas dificuldades, cada um com seus perrengues, cada um com as suas lutas, com as suas... Mas, na certeza de que nós sabemos quem está conosco, ele nos elegeu, ou melhor, ele nos conheceu, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou, aleluia, e nos ama de tal forma onde nenhuma circunstância da vida pode nos apartar deste amor que ele tem por nós. E ele nos garante, teremos aflições, porém, falando na linguagem da Malu, se vocês estiverem comigo, supondo se eu fosse Jesus falando, tá tudo certo, porque eu venci o mundo. Leia-se mundo, todas as mazelas humanas, todos os atropelos. Lembre-se, como eu falei na outra live, Jesus foi de tudo, querido. Jesus foi traído, Jesus foi xingado, ele foi cuspido, ele passou por muito mais coisas do que nós todos aqui. E ele venceu. Então, nós temos ele conosco, né? E aí, encerrando de vez, agora eu te convido, quando essa live acabar, antes de você dormir, você, na sua oração noturna, você lê novamente Romanos 8:28, apresentando diante de Deus aquilo que está tirando o teu sono, aquilo que porventura esteja te deixando atormentado, ou até com algum tipo de dúvida, porque aí você vai entender. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque a reflexão que eu fiz, fui pensando em uma série de coisas, para resumir. Aquilo que você está passando hoje, vou ver alguns nomes aqui, a Silvana Leite, que eu estou vendo aqui, você, pastor Roberto, a Monize, o apóstolo Igor, a Bispa Beth, a Malu, o Sérgio Gomes, que eu vi ele passando aqui, a Rosângela, cada um de nós, dos 20
dos 25, agora tem 25, né? Então, a Marina, sabe? Cada um que está aqui, pensa que aquilo que você está passando e que você ama Deus, pensa que Deus te escolheu para passar, Ele está te abençoando. Que através da tua vida, da tua experiência, que você foi escolhido para passar, Deus vai usar a tua vida e a minha vida para abençoar e para ministrar outras pessoas lá na frente, graças à tua experiência. Como o apóstolo ministrou na live, as marcas que a gente tem, que hoje a gente olha uma cicatriz, não dói mais, mas quando você já superou isso, sabendo, enxergando, só depois, né, que tudo passa, que aquilo serviu para você estar mais forte, serviu para você ser maduro espiritualmente, e que aquela marca que está em você, Deus abençoou você, mas vai, através de você, abençoar uma outra vida lá na frente, que talvez não tivesse a estrutura espiritual que você tem para poder passar por aquilo. E você foi usado. Foi um vaso de honra nas mãos do Senhor para poder abençoar essas outras vidas e de ser um testemunho vivo de quem é Jesus. E muitas vezes, apenas com o teu testemunho de vida, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo, porque você passou pela adversidade sem murmurar, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles segundo o seu propósito, vai fazer com que você abençoe alguém lá na frente, e a alegria de você ter sido usado por Deus para abençoar lá na frente alguém, vai ser infinitamente maior, querido, do que se você não tivesse passado por aquilo que você está passando hoje. Então, pastor, é isso que eu espero ter conseguido fechar tudo que eu quis passar em cima de Romanos 8:28. Nossa, muito bom, né? A gente consegue ouvir e ao mesmo tempo passear, né? Amém. Conforme vai discorrendo a palavra, as coisas vão se encaixando e a gente vai, assim, se alegrando de ouvir o quanto que o Senhor está te usando para mostrar o quanto que Ele nos ama, né? E você sabe que é muito interessante, né? Porque a gente... nós somos, vamos dizer assim, inclinados a fazer as coisas erradas, né? Verdade. Nós somos inclinados a fazer o caminho lógico da nossa alma, né? O caminho lógico da nossa alma é reclamar. Uhum. O caminho da nossa... né? É sempre achar que as coisas estão erradas. Só para você ter uma ideia, por exemplo, no exemplo aí da minha sogra. Ontem, saímos da igreja, a minha cunhada ligou para minha esposa dizendo assim, que a dona Neuza tinha caído, já tinha quebrado a perna, tinha quebrado o fêmur. Aí a Rony começou a chorar. aí eu falei, mas pera, primeiro, ela está onde? Não, ela está aqui em São Paulo. Fez raio-x? Não fez raio-x. Mas então como ela sabe que quebrou a perna? Né? Quer dizer, você vê como a nossa alma, a nossa cabeça, ela é inclinada a sempre a gente achar que as coisas não vão dar certo. Sempre a gente achar que atrás de uma notícia nunca vai vir uma notícia boa, vai vir uma notícia sempre ruim. Nós somos condicionados a isso, a nossa alma parece que gosta disso. Por isso que é muito importante o que você trouxe, é muito importante essa palavra, que a gente tem que começar a treinar a nossa mente, treinar o nosso entendimento de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. E isso não depende de você entender. Uhum. Não depende da gente. Depende da gente confiar. Porque para as coisas cooperarem para o nosso bem, a gente não precisa entender. O que precisa é a gente confiar que foi Deus que disse isso. Porque a palavra fala que das trevas Ele faz surgir luz. Amém. Como é que você faz surgir luz das trevas? Só Deus consegue fazer isso. Então foi tremendo, tremendo. E assim... você sabe que assim, eu uso muito esse versículo para a minha vida pessoal para não murmurar, né? Porque o Salmo 34 fala,
louvai a Deus, né, em todo tempo. A minha boca louvará ao Senhor continuamente. Como é que eu posso louvar ao Senhor continuamente se agora eu estou reclamando, né? Então, assim, quando eu tiver algum motivo para eu reclamar, eu tenho que lembrar desse salmo, desse versículo que você disse. Que aí eu vou entender que aquilo que eu iria reclamar, eu não posso reclamar, porque de alguma maneira aquilo vai gerar um bem para mim. Amém. Então eu tenho que louvar o Senhor. Amém. Mas, Glória a né, Deus. é uma coisa que tem que treinar, é uma coisa que a gente tem que realmente acreditar, é uma coisa que a gente tem que fazer realmente isso ser a característica nossa, como cristão. Nossa, tremenda palavra, tremenda. Porque eu amo também o versículo que você falou que nada nos separa do amor de Deus. Nada. Isso é uma loucura, porque assim, a gente não alcança isso. Isso é bonito, é poético, mas a possibilidade disso é inalcançável. A gente não consegue alcançar a profundidade, a revelação que existe nessa questão de Deus falar que nada nos separa do amor. Porque assim, se a gente parar para pensar Deus me amando, é fácil. Uhum. Mas se a gente parar para pensar Deus amando Hitler, né? Complicado. A gente achar, imaginar Deus amando ele, que nós odiamos. Não deveríamos, mas né, nós temos um pré-julgamento horrível de algumas pessoas, de algumas histórias, e a gente lê esse versículo, a gente tem que entender que Deus ama também essas pessoas. Então, assim, a questão do amor e da justiça de Deus é algo assim compreendido na nossa alma. Então, realmente é maravilhoso a gente saber que nós estamos guardados por esse amor. Linda palavra, assim, maravilhoso, é maravilhoso. Esses dias, eu até comentei numa live com o apóstolo, eu nunca tinha assistido um filme antigo e muito famoso, quase todo mundo assistiu, do cristão, aí, que é A Cabana, tem até um livro, e eu assisti 2 dias seguidos que passou, assim, eu nunca tinha assistido, a Ana assistiu também, e assim, é muito interessante, porque é claro, né, longe de ser um ensino teológico, mas tem algumas verdades muito bonitas naquele filme, e uma delas é justamente isso, a gente tentar entender o amor de Deus por aqueles que nos fazem mal. E esse filme explica bem isso, explica tão claro, porque está justamente tratando uma pessoa sobre esse senso de justiça que ela tem totalmente equivocado. E é em cima desse senso de justiça, em cima de uma série de defeitos daquilo que julgamos ser certo e errado, é que a gente acaba concluindo que Deus não nos ama, que Deus não vai fazer nada, que Deus nos abandonou, porque nós descemos Deus no nosso nível, e longe disso. Foi tremendo essa sequência de colocações que você fez. Muito bom. As pessoas possam meditar nisso, né? Possam crescer nesse entendimento, como você mesmo disse, quando você for deitar essa noite aí, que você deixa Deus continuar essa revelação, deixa Deus continuar falando ao nosso coração, porque é lindo demais, é lindo demais. É o que eu sempre falo, a gente falar de Jesus, é maravilhoso. Jesus, ele não está assim, nos apontando de nada, ele não está nos apontando de nada, né? É muito interessante que até numa gravação do treinamento bíblico eu citei uma parábola que um teólogo, né? Nem sei se ele é teólogo, mas eu creio que é teólogo. Sei que é um mestre, doutor aí, de teologia, de estudo da Bíblia. Ele falou uma passagem muito legal, eu amei demais aquilo, sobre a história de um rapaz no velho. É uma história, uma parábola, né? Ele fala que um rapaz, ele no Velho Oeste, lá antigo, né? Quando tinha pena de enforcamento, ele cometeu um crime. Pela lei da época lá, ele foi condenado à pena de morte, né? Ele foi condenado à forca. Enfim, aí o pessoal achou que não era para tanto, aí foram falar com o governador ali do local, pedindo, falando assim, puxa, explicaram, falaram, faz uma carta, livra ele dessa morte, né? O governador
viu a situação, viu o clamor daquele povo. O governador falou assim, tá bom, eu vou escrever uma carta perdoando ele, mas antes eu quero conhecê-lo. Aí ele se disfarçou de pastor, né? Ele pôs lá a roupa de pastor, pegou a Bíblia e pôs a carta de perdão dentro da Bíblia, mas antes de eu entregar essa carta, eu quero conhecer esse rapaz. Aí ele foi lá no presídio, e aí o carcereiro lá chegou, fulano, vem cá, ó, ele quer, esse pastor aqui quer falar com você, mas não era o pastor, era o governador disfarçado, um rapaz disso aqui. Aí na hora que ele viu, ele falou assim, não, eu não quero falar com ele, não quero falar com você. Aí o pastor falou assim, não, espera, deixa eu te explicar, eu tenho uma coisa aqui dentro que eu quero te entregar, eu não quero saber, e começou a cuspir, querer partir para cima, querer bater. Aí o governador, disfarçado de pastor, falou, bom, já que você não quer me ouvir, não posso fazer mais nada, e aí ele foi embora com aquela carta de perdão. Aí o carcereiro virou para o rapaz e falou, meu, você é burro, meu. Cara, você sabe quem era ele? Ele era o governador. E você sabe o que ele tinha dentro ali daquele livro, que você não quis nem que ele falasse, você tem a tua carta de perdão para você não ser enforcado. E aí no dia que ele foi ser enforcado, ele estava lá, ele pediu, você posso falar alguma coisa antes de eu ser enforcado? Aí falou, pode. Então eu quero falar o seguinte, eu quero falar para todos que estão aqui, principalmente para os jovens. Eu quero falar uma coisa, eu não estou morrendo por causa dos meus erros. Eu não estou morrendo por causa dos pecados e dos erros que eu cometi. Eu estou morrendo por causa do perdão que eu recusei. Olha, é tremendo, né? Mais ou menos por aí, né? Então, quer dizer, as portas estão abertas, Jesus ama-nos, então, assim, se entrega para esse Jesus, deixa, né, Deus realmente fazer aquilo que Ele tem para fazer sobre as nossas vidas, mesmo que as coisas pareçam confusas, é para o nosso bem, sim. É tremendo, presidente, falou, tremendo. E é isso aí, você tem mais alguma consideração para falar para a gente? Eu ia só comentar, não sei se dá tempo, é rapidinho, até exatamente isso, uma coisa que eu vivi hoje. E aí eu já tinha essa palavra em mente, e se eu falei, se der tempo eu comento essa experiência, né? Onde eu trabalho na prefeitura, né? E como os funcionários com mais de 60 anos, por ordem, né, estão em casa, estão afastados, os 2 engenheiros que fazem vistoria, quando tem alguma ocorrência, né, na cidade, eles não estão. Então, quem vai é o técnico que está disponível, no caso era eu. E isso era já umas 3 e pouco da tarde, eu preocupada até com a live, né, que eu tinha que elaborar, a gente nunca sabe o que vai. Aí eu fui. Então, eu fui com a agente vistora e tudo mais, né. E, enfim, era uma casa que eu tive que interditar, porque estava correndo risco de desabamento. E era uma moça, o marido dela estava até na cama, assim, com 2 muletas, um casal jovem, a mãe estava ali junto, eles moram numa casa alugada, e tinha um outro moço com a filhinha pequena, todos jovens ali, criancinha pequena, né? E aí eu falei, olha, só que infelizmente, por eu interditar, vocês vão ter que sair imediatamente, né? Enfim. Aí aí nós fomos até verificar, porque foi uma obra que está causando isso. Aí quando nós voltamos, a moça estava chorando. Aí ela falou, puxa, aconteceu tudo junto. Vocês viram que meu marido está na cama, e ele trabalha com moto, e ele sofreu um acidente esse fim de semana. Vocês chegaram, eu tinha acabado de chegar e buscando meu marido do hospital. E aí, quando ele soube, né, que vocês vão interditar, ele ficou, assim, já querendo andar de muleta, aquilo transtornou ela. E ali eu estou no meu trabalho, né? Mas eu lembro, naquele momento, essa palavra já estava assim, assim, dentro de mim. Aí eu olhei para ela, ela chama Luana, eu perguntei o nome, eu fiz assim, Luana, eu vou te falar uma coisa, não pelo meu trabalho, mas eu sou uma pessoa que tudo eu coloco diante de Deus. Então, eu gostaria que, por mais que a sua situação esteja ruim, eu gostaria que você parasse e pensasse. Seu marido não morreu. Seu marido sofreu um acidente, mas ele está vivo.
essa casa, a iminência dessa trinca, ela já poderia ter caído. Então nós estamos aqui para evitar uma tragédia maior. Sua mãe está oferecendo para você, ela falou, não, fica todo mundo apertado no teu quarto, mãe, aquela coisa, né? Eu falei, é por um tempo, né? Enfim, aí eu fiquei falando para a moça, e ela falou, onde é que eu vou arrumar uma casa, outra casa para alugar, porque agora está tudo fechado, a imobiliária não atende e tal. Aí eu de novo falei de Deus para ela. Eu falei, olha, mais uma vez, sabe, tudo busca a direção de Deus. Experimenta ter essa experiência com Deus. Peça para Deus te mostrar, por aqui perto mesmo, alguma casa com placa de alugas, e que às vezes Deus vai pôr uma casa na tua frente que você vai tratar diretamente com o proprietário. E aquilo, pastor Roberto, eu percebi que é isso que eu estava dizendo, quer dizer, Deus usou a paz que eu estava sentindo com aquela situação para poder tratar aquela moça. E por mais que fazer em ocorrência é complicado, que atrasou o meu trabalho lá dentro, tudo, mas quando eu voltei, eu me senti exatamente o que eu ministrei aqui. Falei, Senhor, obrigado, porque o Senhor me permitiu, por ser tua filha, por ser tua serva, por, sabe, ter uma palavra, eu, de alguma forma, levei paz para aquele lar, ainda que eu tenha ido interditar aquela casa. Mas eu sei que eu deixei a moça com uma palavra de esperança. E eu me senti muito feliz, pastor Roberto, de ter sido usado em meio à adversidade. Aí que todas as coisas cooperam, né, para o bem daquele. Bem, glória a Deus, é isso aí. É isso aí, é um exemplo na prática. Bom, tá no finalzinho, daqui a pouco a Pai vai cair a live, vou pedir para você orar pela gente, talvez caia na oração, mas já intercede, ora, clama por nós em nome de Jesus e a gente já... Você não quer você, será? Isso, já, pode orar. Eu ou você? Pode orar. Você. Eu? Então. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por cada um que o Senhor preparou para estar aqui nos ouvindo e para aqueles que ainda o Senhor vai preparar para nos ouvir. Senhor, que eles realmente tenham hoje uma nova leitura desse versículo, Pai, dessa verdade bíblica que o Senhor falou conosco hoje, Senhor. Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio, Senhor, que todos aqueles que o Senhor preparou para estar aqui ouvindo, aqueles que ainda irão ouvir, eles te amam. Pai, prepara uma noite de sono tranquila, para que o teu Espírito continue a ministrar no coração de cada um, Senhor. E eu oro pela vida de cada um, que o Senhor cubra cada um com o teu sangue, Jesus. Oh, Pai, dê sonhos de paz, que eles possam sentir a tua paz ao deitar, declarando o Salmo 3, que em paz me deito e logo pego no sono, pois só tu, Senhor, nos faz levantar seguros, Pai. Senhor, também peço a tua bênção sobre a vida dos nossos líderes, sobre a vida do apóstolo Igor, a vida da bispa Beth, sê com eles, Pai, em todas as áreas, que o Senhor dê graça, dê vigor, dê sabedoria, acrescente mais e mais a cada dia. E abençoa, Senhor, a vida do pastor Roberto. Muito obrigado por essa live, muito obrigado por tudo isso que o Senhor preparou. Para mim foi uma honra muito grande, foi uma alegria muito grande estar aqui com meu irmão em Cristo, meu irmão de sangue. E eu sei que não foi por acaso. Mais uma vez, não há nada por acaso, porque para Deus não existe acaso, e sim existe propósito. Que Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aí, ó, deu certinho. Eu marquei aqui a hora que eu comecei atrasado, falei, tá para cair. Mas glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, presbítera Malu, minha irmã em Cristo, minha irmã de sangue, com uma alegria muito grande. Amém. Um beijão no teu coração, um beijão no coração de todos que estiveram participando. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Deus abençoe a vida do apóstolo, da bispa, que nos permitiu ter esse privilégio de estar aqui fazendo essa live. Eu tenho certeza que aquele que tem tudo sempre de bom para nós, vai nos dar uma noite abençoada, uma noite de paz, uma noite cheia da presença do Senhor. Tá bom? Amém. Gente, Amém. Obrigado, presidente. Deus abençoe. Tenham todos uma noite abençoada, um descanso incrível.
Foi uma quinta-feira abençoada em nome de Jesus, tá bom? Em nome de Tchau, gente. Deus Tchau. abençoe. Um beijo A todos. no coração de todos aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Amém. Deus Tchau. abençoe. Vão com Deus. Tchau, tchau.